querida cidade de Juazeiro, minha cidade, tá certo? Eu sou Jualina, viu, Valdemar? Sou de Juazeiro, moro em Petrolina, sou de Juazeiro e vai por aí, mas eu tenho uma adoração dessas duas cidades que terminam sendo minha mãe, né, as duas, tanto lá como cá. Meus irmãos moram lá, irmãos moram aqui, e Petrolina e Juazeiro, para mim, realmente, passei minha juventude lá na querida cidade de Juazeiro, passei minha juventude aqui na minha querida cidade de Petrolina, e você vai, né, buscando e vai conseguindo amigos, etc. Isso é muito importante. E você está colocando seu nome também como pré-candidato a prefeito de Juazeiro. O que é que leva um cidadão, né, formado em engenharia, com uma experiência de vida, com conhecimento, né, daquilo que você estudou na universidade, a colocar seu nome como pré-candidato na cidade de Juazeiro? Boa tarde, Valdemar Borges. Boa tarde, meu amigo Vinícius. Boa tarde, meu amigo ali no estúdio. Micael, meu filho, que aqui me acompanha. Eu diria o seguinte, Vinícius, eu gostaria de entrar com duas colocações importantes que me passou essa semana, até porque o homem, eu acho que ele tem que ser, acima de tudo, honesto e sincero com os seus sentimentos. Isso. E o maior deles é gratidão. Eu agradeço a Deus todos os dias e todos os amigos e aquele que me dá a oportunidade de estar diante dessa situação, de poder, inclusive, estar pré-candidato. E também gostaria de colocar ontem um acontecimento que houve com Geraldo José, e que eu tive, eu acho que quando o homem tem humildade para entender algumas coisas que faz de errado, eu acho que a humildade é maior, tão grande quanto a gratidão. E eu quero pedir aqui desculpa ao nosso amigo, porque ele era um âncora no momento que Pedro Filho estava colocando, desde 2009, uma perseguição e uma opressão a Promato em Juazeiro. E eu adentrei através de uma mensagem de zap, e Geraldo, confiando de que minhas palavras sempre foram sinceras, aberta, correta e, acima de tudo, não agressiva, me permitiu que o meu zap fosse sem que passasse pela seleção. E eu, no fim, coloquei uma palavra de agressão ao prefeito que não justifica, que não é o meu perfil. Sim. Mas eu gostaria de dizer que eu estava vindo de uma reunião, de um encontro com o pessoal do sanatório, Vinícius, e tinha tido um conhecimento de que eu, inclusive, anunciei no seu outro programa pela manhã, lá na outra com a irmã, que nós tínhamos recebido 204 mil emendas parlamentares para beneficiar o sanatório. E eu queria, inclusive, não sei se você lembra, eu queria saber que era o santo. E dessa emenda que chegou a 16 milhões e 400 mil, tinha 200 mil que tinha sido dirigido ao sanatório. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque o sanatório passa por dificuldade, até o momento não tinha realmente adentrado o recurso, mas que aí viria esse recurso. Esse dinheiro entrou em dezembro, no final de dezembro, e para meu conhecimento na tarde de ontem, é que esse recurso tinha vindo do Ministério da Saúde como incentivo à reabertura e o fortalecimento do sanatório. Cara, aí eu fiquei muito irritado. E ao mesmo tempo ouvindo o anúncio de provável fechamento diante das condições econômicas de não cumprimento do contrato da Prefeitura Municipal junto à Promato. E aí eu fiquei indignado, e aqui eu quero também não só parabenizar, como prestar um grande apoio a Pedro Filho, diante da realidade da opressão desses últimos 11 anos em relação ao fechamento, a um provável, né, perseguição para o fechamento da Promato. Então eu realmente gravei esse áudio e passei direto para Geraldo. E Geraldo colocou no ar diretamente, até em confiança em mim. E essa palavra de agressão eu quero aqui retirar em respeito à Rádio Juazeiro, em respeito ao âncora Geraldo José. E agradecer a ele pela compreensão e a humildade de entender que eu peço desculpa em público da mesma forma que eu ocasionei o problema. Então, voltando à minha colocação de pré-candidato, eu diria o seguinte, que o técnico Valdemar Borges, ele sempre trabalhou com as políticas públicas. Meu trabalho sempre foi social, planejado e, acima de tudo, voltado a projetos. Então, para você ter uma ideia, como é de seu conhecimento, quando eu criei o primeiro consórcio, foi 8 anos antes da lei federal, autodidata. Então, diante dessa organização técnica, depois eu consegui criar o Constésio, que foi o primeiro consórcio pós-lei no Brasil, que é know-how de Juazeiro, seu amigo aqui. E diante disso aí, eu cresci em todo sentido, porque você tem que se especializar em administração pública. Então eu me especializei em administração pública. Então o conteúdo ontem, inclusive na entrevista, estava com Camargo
e doutor Arthur de Calbi, quando ele disse: você também conhece de tudo um pouco, porque você tem que se especializar na administração pública, você tem que conhecer de tudo um pouco. Você não é, na verdade, um clínico geral, mas você procura se aprofundar numa organização integrada, diante da modernidade consociada. Então, quer dizer, essa ferramenta do consórcio, essa ferramenta da RID, é muito importante hoje e pouco utilizada. Então, diante de tudo isso, eu trabalhava, o consórcio trabalha com as prefeituras e automaticamente quem o representa são os prefeitos. E eu tenho visto que em momento nenhum a gente tem prefeitos capazes hoje de entender a política moderna. Eles estão ainda na velha política. E essa velha política tem cansado, tem dificultado em todos os sentidos uma evolução municipais. E os municípios têm hoje criado, numa situação que a gente estava colocando hoje, nós temos uma grandeza de Petrolina e Juazeiro de uma metrópole, né? Quando você une, e você não pode pensar hoje de forma a individualizar Juazeiro e Petrolina. É integrado, você tem uma rede PEBA, você tem hoje um cartão SUS que é universal. Quer dizer, você adentra a qualquer hospital de 24 horas de atendimento, principalmente urgência e emergência, com cartão SUS. Mesmo que haja uma regulação, o paciente que chegar ali, ele vai ter que ser... Então, ele tem que ser compreensivo e entendido diante da realidade hoje, de você ter uma tabela SUS defasada, que existe hoje condições favoráveis de você pactuar de forma integrada, consociada diante da contabilidade pública, que era impedido antigamente. Vamos dizer, uma cidade, né, que fica entre esses 53 municípios, pactuar com Juazeiro numa compra de uma clínica. Por quê? Porque entendia que esse município é autossuficiente e que os custos financeiros e contábeis municipais têm que circular no próprio município. Ele não pode ser contratado. Então, quer dizer, diante dessa expansão e facilidade dessa contabilidade, hoje eu diria que é o problema que pode ser resolvido, e todos esses pré-candidatos hoje, ele tem por obrigação saber consórcio. Ele tem que entender. Então, esse técnico que aqui está, entendeu que pode colocar o nome dele à disposição para uma avaliação prévia da população, diante de uma realidade de você ver Juazeiro de forma diferente, como nós estávamos vendo aqui antes. Você tem que visualizar Juazeiro hoje, fazendo todos os corretivos necessários, né? Nós estávamos falando em candidatos passados, a gente viu, nós temos candidato a exemplo, não estávamos falando sobre ele, mas a exemplo de José Bandeira, que o plano diretor foi, no caso, promulgado, né, na época aprovado no governo dele, em 2003. E em 2004, ele construiu a única avenida que tem lá hoje, que é a Luiz Inácio Lula da Silva, e infringiu a própria lei do plano diretor, onde ele colocou água pluviais, água de chuva, com esgoto, né, caminhando in natura ao São Francisco. Quer dizer, o que nós vimos hoje, que é necessário você rever a questão plano diretor, é você rever a questão plano de saneamento básico, até porque a proliferação da muriçoca, você tem que entender que está hoje voltada a toda a organização urbanística, principalmente voltada a saneamento básico. E tem que entender hoje que você tem que ter um plano urbano voltado a uma habitação racional, inteligente, de expansão, mas buscando uma regularização fundiária com urgência, porque a igreja ainda tem uma situação de organização fundiária diferenciada diante de alguns municípios. E também tem que entender que a situação hoje de você ter uma cidade onde comporta chácaras no centro de Juazeiro, e que tem que se entender hoje que você tem que ter leis favoráveis para deslocar. Então, Juazeiro hoje precisa de um técnico. Eu lembro que nós estávamos falando aqui do nosso grande deputado federal, que a gente tem, com todo respeito, o deputado Jorge Cury, que para mim será um eterno deputado, e que se afastou um pouco da política, mas eu diria que, eu me lembro na campanha dele, que você colocou aqui, Juazeiro precisa de um engenheiro, né? Eu acho que hoje Juazeiro precisa do grande conhecedor em administração pública, que possa saber hoje o que é um consórcio, o que é uma RID, o que é uma organização integrada, buscando a entender que Juazeiro não pode hoje ter uma ideia única de administração própria. Ele tem que pensar de forma integrada, principalmente em parceria com Petrolina. Do ponto de vista técnico, tá certo, as cidades tomaram proporções muito grandes. Aí você faz uma colocação interessante. Você é técnico, conhece um pouco, né, dessa história toda, dessa área de saneamento,
E as cidades precisam estar preparadas. Muito porque preparadas. Elas só crescem. E elas não podem crescer desordenadamente. Não é isso? Correto, até porque quando nós falávamos em outros momentos, você colocou assim, Valdemar, o plano diretor de Petrolina tem há 45 anos. Juazeiro veio ter 2003 e nunca aplicado, e alegando sobre júdice desde 2003, quer dizer, nós estamos apenas com 17 anos de plano diretor não aplicado. Então, Juazeiro, diante desse período, mesmo dos 17 anos, inchou, ele não cresce nisso, né? Eu estava com, alguém me fez um questionamento interessante quando disse o seguinte, Valdemar, mas me fale sobre a Zona Azul. Todo mundo reclama da Zona Azul. Eu digo, eu não reclamo da Zona Azul, porque ele é um mal necessário. E o que você faria para mudar? Eu digo, melhoraria o plano diretor. Porque nós precisamos entender que Juazeiro está congestionado, está concentrado no centro de Juazeiro. A visão não só comercial, como ainda de moradia é no centro de Juazeiro. Então Juazeiro cresceu e Juazeiro inchou. Ou para cima. A sua concepção é planejamento. É planejar de forma ordenada. Aproveitar o que ela já tem aí, que já tem muita coisa avançada, etc. Colocar isso dentro de um bojo, né, planejado, e a cidade Tem um plano de expansão voltado ao crescimento. O primeiro câncer de Juazeiro na questão urbanística, Vinícius, foi quando se pensou a Univasso no centro de Juazeiro, na antiga Sica Norte. Foi o primeiro câncer. Porque se Juazeiro tivesse pensado a Univasso fora desse campo, voltado a uma área, ou para o lado de Sobradinho, da estrada de Sobradinho, ou para o lado ali de Salvador, ou para o lado de Curaçá, nós tínhamos hoje... Como fez a universidade, como é o nome dela? Fez já, aquela ali... Faculdade de Medicina. De Medicina, que já é... Já pensou no Juazeiro de amanhã. Né? Inclusive, quando ela pensou, que todo mundo sabe, não existia nem água potável, previsão do projeto de água potável. Quer dizer, hoje já tem uma adutora que serve aquela região e que não serve só, vai servir só ela. Existe lá já algumas áreas de loteamentos, né, de imóveis. Como é que se mexe numa cidade como Juazeiro, que tem vários outros pré-candidatos? Você é uma pessoa que todo mundo conhece, né, sabe da sua competência como técnico, como profissional. Como é que se mexe, né, nessa política viciada? E você ainda não foi político. É isso. Na verdade, eu participei sempre das políticas, mais como escada para os outros subir. Porque, na verdade, os bons técnicos ele tem que ser acompanhado, os bons políticos têm que ser acompanhados por bons técnicos. Né? Isso é verdade. Se ele não for, automaticamente ele está lascado. Então, quer dizer, eu sempre acompanhei em muitos. Então, quando eu digo a você que eu criei uma UAVES 8 anos antes de um consórcio, antes de uma lei federal, então, quer dizer, eu trabalhei sempre as políticas públicas, voltado ao ordenamento. E essa organização hoje, eu sempre digo, e é sincero, quando eu digo o seguinte, nós temos hoje, diante dessas organizações partidárias, seria grupos ainda criminosos de organização. Porque Juazeiro não cresce também por isso, né? Primeiro por um conhecimento, onde você coloca aqui um cara que era, com todo o respeito da pessoa dele e de outra pessoa, mas um cara que era funcionário do ex-prefeito. E você tem o domínio político para você elegê-lo de uma forma que o cara não tem histórico nenhum, nem de conhecimento. Então você mostra o poder da política ruim dentro do domínio da organização técnica necessária. Então nós temos hoje que pensar de Juazeiro diferente. Nós temos que pensar Juazeiro diante de uma necessidade de que hoje nós estamos no caos da saúde, por exemplo. Nós temos um caos na saúde. E vamos colocar... Aí o pessoal, quando quer me conquistar, diz, mas Valdemar, eu serei o prefeito e você será meu secretário de saúde. Eu vejo você dentro do meu projeto. Eu digo, poxa, então muitos viram e poucos fizeram, né, diante de você não deter o poder da caneta. Então, quando você não detém o poder da caneta, os políticos, na verdade, na sua grande maioria, ou se beneficia, além disso, se beneficia com certeza, não só beneficia a família, como também seu rol de amigos. E aí, quem fica os técnicos? Como o técnico vai trabalhar de forma correta, não consegue alcançar, porque a política é uma força que impõe diante de que você não prospere. Porque diante de um reconhecimento próspero, vigente, voltado a uma organização técnica,
com certeza o político não quer que você cresça. O Gilberto da Silva está lá no Juazeiro 8, está acompanhando, está dizendo aqui, diga aí a Valdemar que eu conheço ele, tá certo, que ele depois deu uma chegadazinha aqui no Juazeiro 8, que tem muita gente que gosta dele. Essa discussão, não é? Vários candidatos estão colocando o nome de vocês. Vocês que têm andado nos bairros, já têm ouvido essa história? Por exemplo, Juazeiro precisa mudar? Tem esse sentimento? Você tem ouvido isso? Vinícius, na verdade, esse sentimento é de revolta com todos os políticos. Por incrível que pareça, eu não posso dizer que isso me agracia. Porque a revolta está em sentido de Juazeiro, é que essa velha política acabou. Então, quer dizer, é por isso que me fortalece. Porque eu acho que Juazeiro está começando a ver Juazeiro diferente na política necessária de funcionamento de Juazeiro. Então, quer dizer, com essa visão de Gilberto que está aí, eu agradeço, Gilberto, e digo, organize reuniões que nós vamos nos dirigir para você, para explicar. E eu não quero, Vinícius, colocar aqui que só meu nome aprova. Eu acho que todos os nomes devem ir. Eu acho que o interessante, inclusive, da imprensa é isso, é abrir debate. Né, como você deu a oportunidade ao pastor Teobaldo, um grande nome, uma boa pessoa religiosa, né, uma pessoa que tem um equilíbrio incrível, eu vim conhecê-lo há pouco tempo, mas eu vejo que as palavras dele são palavras sinceras e em favor de Juazeiro. Isso me deixa mais feliz, em respeito. Mas aí eu vejo alguns com o mesmo comportamento político, a mesma forma de fazer política. Então, isso nos entristece, porque Juazeiro precisa hoje ter esse impacto que Gilberto colocou. Ó, nós precisamos ouvir, ele está ouvindo. E não é só ouvir a mim, Gilberto, que ouça todos. E que ouça a partir de um crescimento necessário voltado às demandas. Essas necessidades que aí estão. Você vê clínicas ameaçar fechar. Você fechar todo o regulamento. Quando você diz, eu sou de Juazeiro, mas quando o petrolinense diz que não era Juazeiro, na sua maioria, na média idade, ele diz, eu nasci em Juazeiro. Eu, meu irmão, meu filho, a minha família toda nasceu em Juazeiro. Então, era do glamour da saúde aplicada por Juazeiro na época, que antes Petrolina migrava para Juazeiro para ter uma atenção à saúde melhor. Então, quer dizer, nós perdemos referência em todo sentido, não só de organização de cidade, como uma cidade que divertia-se, que era o bojo da diversão, né, onde tinha os encontros naturais, onde se criava cultura acima de tudo, uma cultura natural. Eu tenho um livro do Ivo lá, onde ele pressiona para que as pessoas tomem conhecimento hoje da sua obra. Verdade, ele é um extraordinário artista. Um artista incrível, um grande conhecedor, um cara que hoje é respeitado no Brasil e fora do Brasil, e procurando uma oportunidade para se projetar, e Juazeiro tenta ofuscar e não dá condição a um homem desse. Verdade. Então, quer dizer, em todo sentido, você tem hoje lá, hoje nosso teatro, João Gilberto, fechando. Então, quer dizer, você tem uma história de que todos aqueles que prosperaram em Juazeiro diante de uma grandeza teve que sair de Juazeiro. Então, precisamos rever. Nós temos um carnaval hoje deficitário. Nós não podemos mais pensar naquele espaço de carnaval. Nós temos que buscar um espaço, como Petrolina está buscando espaço para o seu São João, e que nasceu recentemente, não pela história de carnaval de Juazeiro, que é uma história grande e não, né, completa por muitos anos, mas diante de que o espaço é o mesmo e cada dia é mais difícil. É verdade. Né? Olha, nós estamos começando uma maratona, você sabe disso, estamos em fevereiro. Agora em março abrem-se as janelas, tem muita gente que vai mudar de partido, vai sair, vai entrar, não vai, etc. Parará, parará. Juazeiro vai viver essa expectativa, você é pré-candidato, tá certo? Tem outros pré-candidatos aí, tem os tradicionais políticos de Juazeiro que ainda sonham um dia, né, ser prefeito, se bem que a população mudou, cresceu, avançou, jovens que tinha, né, na época de Jorge, na época de José, tinha 2 anos, hoje está com 20, 30 anos, já tem outra visão, etc. Você está animado com essa história toda para colocar o seu nome, está vendo que isso está projetando não só o seu nome do cidadão que todo mundo gosta, etc. Isso pode processar, não é, numa grande campanha pela frente. O que é que você está esperando disso tudo? Rapaz, eu estou otimista com a situação, até porque nós notamos o apoio, o incentivo, e ouvindo as palavras sempre, né, umas palavras técnicas, não é a palavra daquela política antiga de que eu vou ali tomar cafezinho, que eu vou ali visitar, que eu vou bater no seu ombro, né, que eu vou apenas projetar a minha foto nas redes sociais, não. É discussão em prol de Juazeiro. Então eu digo, se eu não lograr êxito diante de conseguir, pelo menos eu melhorei o nível de debate das discussões da política de Juazeiro. Então o meu propósito maior é trazer ensinamento, é fazer a população saber o que é plano diretor, porque é interessante quando se bota as pessoas com muita humildade, é interessante, quando ele bota assim na minha rede social, entra no meu privado e diz, Valdemar, não me leve a mal,
Mas me diga o que é plano diretor, porque eu ouço você falar tanto nesse plano diretor que eu estou numa expectativa Mas de saber o que é. muita gente já que sabe vai o que é o fazer. plano diretor. Não, Muito, mas eu quero dizer às pessoas. Não, eu sei, né? eu sei. Mas a partir daí, não, plano. Vinícius, por incrível que pareça, é um número muito forte que não sabe o que é. Ele pode ter ouvido falar, mas ele quer saber no ouvir Do falar. desdobramento. Para que serve? E por que eu falo tanto? Então, quer dizer, nesse ordenamento de forma planejada, o Juazeiro precisa entender que, inclusive, esse plano diretor que está sendo citado, eu tenho que ouvir eles. Tem que ser de forma discursiva e participativa, a população, cada bairro, entender por que os erros. E entender também, principalmente de orçamento, porque tem muita gente ilusionista vendendo aí aeroporto em Juazeiro, por exemplo. Eu estou brincando, mas pode ser, entendeu? Aquelas ilusões técnicas. Eu sentei com a pessoa que disse que ia gastar, não é? 800 e tantos mil para fazer um aeroporto. O aeroporto em Juazeiro. Mas como você vai conseguir que a aeronáutica, né, o Ministério possa, né, reconhecer isso? Não sei, mas cada um tem seu sonho, né? Não, mas é isso que digo. O Juazeiro tem que realmente hoje, diante de uma realidade técnica, entender o que é um sonho, voltar num orçamento organizado, planejado e, acima de tudo, você incentivar o comércio a entender que ele precisa, para crescer, ele tem que expandir. É verdade. Ele tem que buscar outras opções. Então, faz parte de uma boa discussão e eu acredito que essa discussão deve ser saudável. Nós estamos no início de uma maratona, vamos ter a oportunidade de ouvi-lo outras vezes. É claro que candidato ou um pré-candidato, ele vai buscando, né? Naturalmente, ele vai tomando corpo, daqui a pouquinho ele está do tamanho de o Rio, São Francisco, etc. Eu acho também, dentro dessa ótica que você está colocando o seu nome, pelo conhecimento que você tem, pela amizade que você mantém em Juazeiro, a personalidade que você impõe, né, na cidade, pessoa simples, mas de uma dimensão técnica e baiana e juazeirense do tamanho do mundo, tá certo? Leve em frente os seus sonhos e sucesso, e vamos trazer aqui outras vezes. Eu só quero lhe agradecer e dizer que, diante das suas palavras, eu sou apenas um riacho que pretende chegar a um bom rio, e talvez Riacho limpo. Limpo, de preferência limpo, Pelo seu conhecimento. E buscando, acima de tudo, hoje, um mar de intenções voltado à grandeza hoje que o Juazeiro necessita. Muito Boa bem. tarde, obrigado, Vinícius. Aldemar Borges, um abraço para você, um abraço para todos os nossos ouvintes.